todo mundo café ali, qualquer coisa, só falar. Obrigado, amigão. Manda um WhatsApp. Ô meu, se precisar um bolo, eu faço um bolo pra ti daqui a pouco. Tá. Isso. O que são tendências musicais? Como identificar uma tendência musical? E por que e como aplicar uma tendência musical na tua música? Saiba como isso pode te ajudar a entrar no mercado. Sou Maurício Hoffman, do novoartista.com e da One Produtora, e tá começando mais um Checklist. E aí, beleza? Tu que tá chegando agora no nosso canal, já se inscreve, ativa as notificações lá pra receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E vamos pro vídeo. Hoje eu vou falar sobre tendências musicais. O que é uma tendência musical? A tendência é quando muitos artistas, muitas bandas começam a seguir a mesma linha, começam a seguir um determinado caminho. Isso tanto de estilo, sonoridade e outras coisas que eu vou falar mais pra frente. E a tendência geralmente ela dura um período, ela dura uma fase. Geralmente as tendências no Brasil, as tendências musicais, elas duram em média um ano. Às vezes menos, às vezes mais, mas é uma média de um ano que aquela tendência ela fica popular, que ela costuma rolar e depois ela vai embora e volta outra tendência e vai se modificando conforme o tempo vai passando. E a tendência pode ser um estilo totalmente novo ou algo resgatado de um tempo atrás, né? De uma época atrás. Quando a gente fala assim, esse som é meio anos 80, essa tendência é anos 80, tem uma sonoridade anos 80, os arranjos são anos 80, então é uma tendência que acaba voltando, mas baseada numa época que já passou, que já aconteceu. E a tendência também pode ser algo quando se mistura alguma coisa antiga, uma coisa tradicional, com alguma coisa moderna, alguma coisa de hoje em dia. Torna-se algo novo e vira uma tendência. Tá, e aí tu vai me perguntar, mas Maurício, por que eu tenho que colocar uma tendência no meu som? Em primeiro lugar, isso vai te trazer um diferencial. Tu pode se destacar entre outros artistas do teu estilo. Quando tu coloca uma tendência, tem vários benefícios que justamente pode trazer uma personalidade, pode trazer uma coisa única no teu trabalho, e isso é legal. Outro ponto importante é que tu vai conversar com o mercado. Se tu adapta, se tu traz tendências pro teu trabalho, tu vai estar conversando com o mercado, com o que está acontecendo no mercado, e tem mais chance de tu conectar com as pessoas, porque se o mercado está acontecendo, se as pessoas estão absorvendo a tendência, muitos artistas estão colocando essa tendência no seu trabalho, as pessoas estão consumindo isso, talvez seja uma porta de entrada, ou talvez seja um jeito mais fácil das pessoas conectarem com o teu trabalho. Claro que a gente sabe que não é todos os estilos, não são todos os nichos que conseguem absorver as tendências. Eu sempre falo que tem que ter muito bom gosto, tem que ter muita cautela, não é só o que tá rolando, quer dizer que o que tá rolando eu vou colocar no meu som. Não é bem isso, tá? Eu vou explicar mais pra frente como que tu pode absorver essas tendências, colocar no teu trabalho, mas é preciso ter um cuidado, um bom senso, ter um discernimento de não fazer nada forçado, não fazer só por fazer. Tem que ter a verdade, tem que ter o teu conceito, a tua personalidade e trazer a tendência só pra somar. Mas a tendência sim vai te trazer um diferencial, vai facilitar a tua entrada no mercado, tem mais chance das pessoas conectarem. Então é muito importante tu trazer tendências pro teu trabalho, tu dar aquela pitada, trazer aquele gostinho diferente do atual, do que tá rolando, pra te conseguir se destacar no teu estilo. E eu sempre falo assim, é muito arriscado tu começar o teu projeto ou o teu trabalho por uma tendência, tipo, está rolando reggaeton agora, eu vou fazer reggaeton, o meu estilo de vida é reggaeton. Tá, mas e o reggaeton? Quando passar, o que vai acontecer? Tu vai mudar de novo? Então o teu trabalho acaba ficando sem personalidade. Então é sempre importante tu buscar a tua verdade, tu trazer o teu som, o teu conceito, ir mais profundo, né? Entender profundamente o que realmente tu quer fazer de som, e as tendências tu vai adaptando, tu vai colocando um sabor, uma cereja pra trazer pro atual, pra trazer pro hoje. Mas eu acho arriscado a galera começar por uma tendência, né? Porque tu vai estar sempre atrás do mercado que tá acontecendo, tu nunca vai ser original o suficiente pra realmente consolidar. Então é muito perigoso tu, tá funcionando, vou fazer. Não, tem que ter a tua personalidade, tem que ter a tua verdade, tem que ter o teu conceito, a partir disso trazer as tendências. Então, como eu usei o exemplo do reggaeton, cara, se tu é um cara que faz o reggaeton, que tu vive isso, que tu realmente é o teu conceito, muito antes do reggaeton se tornar popular e virar tendência, como foi, né, como ainda é um pouco, beleza. Mas se tu tá fazendo, tu escolheu fazer reggaeton só porque ele tá em alta, isso tá com os dias contados. Então a tendência é pra te absorver,
você colocar um pouco, trazer um pouco, somar com a tua verdade, com a tua personalidade musical, teu conceito, e aí sim tu trazer algo novo. Não se basear na tendência para formar tua verdade e porque agora eu sou isso, vou fazer só isso. Isso é arriscado e, né, tu pode correr risco de a tendência passar e tu ficar para trás. Bom, e como é que eu identifico qual tendência tá rolando? O que é tendência ou no Brasil ou no mundo? Como que eu identifico isso e trago pro meu trabalho? Bom, primeira coisa, tu tem que ter uma cabeça aberta, tu tem que entender muito bem, como eu falei, o teu conceito, a tua personalidade musical e ver que existe um limite, tu não pode sair fazendo tudo, tá rolando, eu vou colocar na minha música. Existe um bom senso, tem que ver algumas tendências, elas cabem para todos os estilos, outras coisas não. Outras tendências elas vão funcionar mais no pop, mais em em músicas populares que elas se moldam mais fácil, né? Então, por exemplo, tem nichos, tem estilos que não adianta. Tu vai ter que buscar tendências do próprio nicho, do próprio estilo. Então, às vezes, tem uma banda de blues, tu não vai colocar o reggaeton porque tá bombando no mundo, tu vai colocar o reggaeton no blues. Será que isso vai ter a ver? Se tiver a ver, ok, legal. Se não tiver a ver, tu tem que entender o que é tendência no blues, o que tá rolando hoje no blues, o que as novas bandas de blues, os novos artistas de blues estão fazendo hoje, e aí sim tu aplicar no teu trabalho para te se tornar atual, né, para não ser um som ultrapassado. Então, assim, como que tu busca isso? Hoje as playlists, o Spotify, os streams estão aí para ajudar, para te conseguir entender também essas tendências, as listas, aquelas, os virais no mundo, os 50 mais tocados no Brasil, 50 mais tocados no mundo, aquilo ali mostra um pouco do que tá sendo tendência, do que as pessoas estão consumindo, do que vários artistas e várias bandas estão fazendo, quais tendências eles estão aplicando nas suas músicas. Então, assim, às vezes tu tem um estilo mais específico, um nicho mais específico, tem que entrar nas listas, nas playlists, e não playlists, classic rock, clássicos do funk, não, tu tem que entrar nas playlists que tem coisas atuais, que tem coisas modernas, né, buscar coisas, bandas atuais e listas atuais que os moderadores estão sempre atualizando e trocando para o que tá rolando, para o que tá acontecendo. Então, os streams é a melhor forma de tu identificar essas tendências, o que tá rolando, o que tá acontecendo, o que tá rolando lá fora e pode vir pro Brasil. Então, tu ficar atento em relação a isso é bem importante. Outra coisa que é legal é tu ficar atento às rádios e à TV, né? O que toca na TV, o que toca na rádio. Se tu acompanhar os top 10 das rádios, tu vai entender a tendência que tá rolando, né? E aí tu tem que identificar alguns pontos que eu vou falar daqui a pouco também, de como tu identificar essas tendências, mas tu acompanhar as rádios, as listas, as mais tocadas, isso é importante para te entender o que tá acontecendo. E não necessariamente só as rádios pop ou as rádios jovens. Tu tem que, se tu tem um trabalho de nicho, também buscar entender e buscar fazer uma análise, fazer um estudo nas rádios de nicho. Tem rádio que toca coisas antigas, tem rádio que tocam coisas novas, mas de estilos diferentes, estilos mais nichados. Então é importante tu estar por dentro do teu mercado, tu conhecer o teu mercado para te conseguir identificar as tendências do teu estilo, do teu mercado, para aí sim tu colocar no teu trabalho. Bom, eu separei alguns pontos que são importantes para te conseguir identificar uma tendência, né? O que está acontecendo, o que pode se tornar uma tendência ou o que já é uma tendência. Primeira coisa é na letra, né? Se tem muitas bandas, muitos artistas falando de um tema específico, de um assunto específico, aquilo pode se tornar uma tendência. Tem momentos que muitos artistas estão falando sobre um tema mais político nas letras, uma coisa mais social, talvez aquilo possa ser tendência. E aí, como eu falei, se a tua verdade, se o teu conceito tem a ver e cabe tu falar disso, legal, pode ser uma chance de tu absorver essa tendência, colocar no teu trabalho e tu ter um diferencial, conectar com as pessoas. Então a letra é um ponto importante que tu tem que analisar. O assunto pode ser uma tendência, o assunto, né, o tema é falado de diferentes formas, é aí onde entra a tua personalidade que tu traz pra ti, né, tu começa a colocar na tua linguagem, no teu jeito de falar, mas a letra é um ponto importante. Outro ponto importante é a harmonia. Então isso é legal tu analisar, fazer análise das músicas, porque às vezes a galera pode estar usando algumas harmonias padrões ou harmonias que estão funcionando, alguns ciclos. Isso até aconteceu no sertanejo um tempo. A galera entendeu uma forma ali, uma fórmula de harmonia e viu que funcionava e começou a usar e tal. Existe o lado positivo, existe o lado negativo disso com certeza. E isso, claro que não é em todos os estilos que tu consegue fazer. Pô, vai fazer uma bossa nova, um MPB que existe uma complexidade
maior de harmonia, claro que tu não vai usar essa tendência, mas talvez se tu tiver no sertanejo, se tiver no pop, talvez tu usufruir dessa tendência seja um ponto positivo, né? Então é importante tu entender a tendência, o que tá rolando, quais são as harmonias populares que tá acontecendo. Claro, tu não vai copiar, tu vai adaptar pro teu trabalho se for possível, e aí tu pode trazer essa tendência pro teu trabalho. Outra coisa legal para te identificar uma tendência e talvez colocar no teu trabalho é a estrutura da música. Em 2013, quando a gente coproduziu a música Vagalumes do Polo e Ivo Mosler, que foi a terceira música mais tocada de 2013, a gente identificou que na gringa estavam usando muito a estrutura da música sendo versos com rap e refrão mais melódicos. Então tinha o flow, né, do rap nos versos e um refrão com melodias mais cantadas, melodias mais longas. Então a gente identificou que estava acontecendo muito isso lá fora. A gente trouxe pro Brasil, a gente pensou, pô, vamos fazer uma música assim, tem que ser feita uma música assim, vai funcionar, porque daí existe um artista mais pop e existe um artista mais do rap. Eu acho que essa mistura vai casar legal, que já estão fazendo lá fora. A gente fez, o Ivo Mosler compôs a música junto com o Polo, a gente produziu todo mundo junto e a música foi um sucesso, tocou em todas as paradas e tal, e rolou bem. Claro que não foi só isso, mas a gente ter percebido uma tendência que estava rolando lá fora e trazer isso pro Brasil foi sim um ponto positivo e contribuiu para a música andar do jeito que andou. Então a estruturação, a estrutura da música tem coisas peculiares, tem coisas diferentes que algumas músicas têm e tu pode trazer isso pro teu trabalho. Então é importante tu analisar, sempre ouvir diferentes estilos e diferentes músicas para te entender se existe uma tendência, se pode acontecer uma tendência com aquilo para te trazer pro teu trabalho e talvez estar um passo na frente da galera que ainda não viu essa possível tendência. Outra coisa que é legal tu perceber é a instrumentação de uma música, né? Então a gente passa por diversas tendências e cada tendência tem a sua instrumentação específica, né? A gente para pensar na tendência que eu até citei ali do reggaeton, que foi muito forte, muita coisa eletrônica, muitos beats eletrônicos, isso é a instrumentação, muitos efeitos de sintetizador, teclado, muita coisa eletrônica rolando, isso faz parte da instrumentação, assim como uma tendência que tá rolando muito agora que é o trap, tem poucos elementos, se tu for pensar é um beat que ele é bem na cara e tem algumas coisas, umas coisas de harmonia, mas é sempre com camadas, não tem muitos instrumentos, são camadas mais suaves de pads principalmente, strings, efeitos. Então é uma característica do trap e uma característica da instrumentação não mudar, as dinâmicas não oscilarem tanto, ser uma coisa mais linear. Então a instrumentação é importante, né? Tu analisar e ver o que tá rolando. Será que existe uma tendência de instrumentação? Será que existe, o que a galera tá fazendo? Como que estão fazendo? Então a instrumentação é um ponto que tu tem que analisar e tu pode aplicar nas tuas produções, na tua música. E também uma coisa bem importante é o ritmo, né? A batida. Como volto a citar, o reggaeton é uma batida, um ritmo que hoje, né, é uma tendência. Agora tá caindo já, o trap tá vindo e tal, mas o ritmo, um ritmo novo pode ser a tendência do momento. Uma batida nova pode ser a tendência do momento. Então isso também tem que levar em consideração, entender, ouvir bastante coisa, o que a galera tá colocando, o que a galera tá misturando, qual ritmo a galera tá trazendo, né? Então isso é bem legal tu entender pra te conseguir identificar uma tendência musical. E um outro ponto também é a mixagem e masterização. Muita gente não dá bola pra isso, mas a sonoridade é uma coisa bem importante, né? Se a gente parar pra pensar, o som final que as pessoas ouvem é um resultado também da mixagem e da masterização, e isso pode se tornar tendência assim, né? Quando a gente fala em sons mais fechados, um som um pouco mais escuro, isso pode ser tendência para alguns estilos, né? Aquele conceito mais John Mayer, uma mix mais fechada, com volume mais baixo. Talvez para aquele nicho, para aquele estilo, a tendência é ter uma mixagem e uma master nesse formato. Então, talvez tu tá querendo fazer um som mais intimista, mas tu tá fazendo uma puta mix aberta, com um monte de agudo, com volume estourando. Será que aquela mix e aquela master combina com esse teu som? Será que não é melhor tu trazer uma tendência deste estilo especificamente, deste nicho especificamente, que é algo mais intimista? A tendência é fazer uma mix mais fechada, uma master com menos volume e tal, mais intimista. Então é um outro ponto para te se preocupar e ficar atento, porque tudo isso vai interferir diretamente no teu resultado final e como as pessoas vão se conectar com a tua música. Às vezes para as pessoas é um pouco, elas não sabem exatamente o que é, mas quando elas ouvem, elas têm uma sensação de agradou e não agradou, conectou e não conectou. Então todos esses pontos
pontos servem para te identificar as tendências e colocar a tendência certa, colocar as tendências de uma maneira equilibrada no teu trabalho, no teu projeto. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que tu colocar a tendência do trabalho não significa tu copiar exatamente o que foi feito ou o que estão fazendo exatamente igual e pronto. Não, tu tem que fazer uma mistura da tua verdade, do teu conceito com o que tá rolando. Olhar para todos esses pontos que eu acabei de falar. Aí sim tu vai trazer algo que realmente vai acrescentar no mercado, algo diferente e vai fazer diferença, vai te posicionar no mercado como alguém com um som que tá de acordo com as tendências, mas tem personalidade. Isso é muito importante. Bom, para exemplificar então um pouco mais sobre as tendências e alguns artistas que aplicam, né, as tendências, colocam as tendências no seu trabalho, eu vou citar algumas músicas, alguns artistas aqui para te entender melhor o que eu tô falando de como aplicar as tendências no seu trabalho. O primeiro artista que eu quero falar é o Justin Bieber, que na música Sorry ele conseguiu aplicar muito bem o reggaeton, né, que tava em alta, tava ali naquele momento do Despacito, depois inclusive o próprio Justin regravou Despacito, fez uma versão dele e tal. Então isso é muito legal, ele absorveu, né, a tendência do reggaeton e colocou na Sorry. E, na verdade, assim, ele foi um dos caras que puxou o reggaeton. Como o Justin Bieber é um cara muito grande dentro do pop, ele foi um dos que trouxe a tendência, que ajudou a impulsionar a tendência. Então, mas tu ouvir a Sorry, ela é uma levada, é o beat, né, o ritmo do reggaeton, mas ela tem vários elementos eletrônicos e extremamente pop, que é da personalidade do Justin Bieber. Isso é muito legal. Assim também como a Shape of You do Ed Sheeran, que, cara, o Ed Sheeran ele tem uma parada mais intimista, ele tem uma parada mais acústica, mais orgânica, mas ele trouxe, né, o swing, a levada, a batida do reggaeton, mas ele, diferente, ele fez umas paradas na caixa do violão, usando bastante o acústico, o orgânico do violão, junto com o eletrônico. Então, ele não deixou de ser o Ed Sheeran, mas ele absorveu a tendência mundial que tava rolando, que era o reggaeton, e fez uma das músicas mais tocadas do mundo, né? Então, ele soube manter a identidade dele e trazer uma tendência que tava rolando. Aqui no Brasil, a gente teve a Anitta com a Simone Simaria na música Louca, que a Anitta é do pop, a Simone Simaria é do sertanejo, então elas fizeram um reggaeton meio sertanejo, meio pop, uma mistura louca, colocaram a personalidade de cada uma delas ali com a tendência universal que estava rolando, que era o reggaeton, e a música foi muito sucesso. Então isso é um exemplo no reggaeton, como que a galera absorveu a tendência mundial no seu trabalho de diferentes formas. E aí uma coisa legal é quando se torna uma tendência, né, como o reggaeton se tornou uma tendência, as pessoas começam a olhar para coisas tradicionais do estilo do reggaeton, né, que a tendência vem, as pessoas gostam, as pessoas começam a consumir, vários artistas de diferentes nichos começam a embalar suas músicas em reggaeton, aí os artistas que estão fazendo, que realmente são aquela verdade do reggaeton, eles têm uma ascensão, eles começam a vir pro mercado. Por isso é importante tu ter, né, o teu trabalho, o teu conceito, porque o mercado ele pode virar, né, para o que tu tá fazendo e aí ser realmente uma chance de mercado, como aconteceu com o J Balvin, como aconteceu com vários outros artistas latinos que talvez tinham suas carreiras indo bem lá no seu país, mas com a tendência eles começaram a ser vistos pelo mundo inteiro. Então isso é muito legal, também acontece. E tem 3 bandas que eu quero citar que eu acho que colocam as tendências, adaptam as tendências muito bem, trazem as tendências pro seu trabalho de uma forma legal, sem perder característica. E a primeira é o Maroon 5. O Maroon 5, eles conseguem se moldar, né, se moldarem conforme o mercado e conforme caminha o mercado e sem deixar de ser o Maroon 5. Claro que os fãs um pouco mais críticos e tal falam, não é mais a mesma coisa, ok, mas o fato é que eles estão no mercado, eles conseguem renovar o público deles, trazer outros públicos e caminhando conforme o mercado e estão sempre nas paradas. Então o Maroon 5 é muito legal. Outra banda é o Coldplay, também consegue se moldar conforme o mercado. Quando o mercado tá mais pop, ele faz mais pop. Quando o mercado, inclusive as duas bandas, né, tanto o Maroon 5 quanto o Coldplay, tem músicas com esse tempero do reggaeton e sem deixar de ser eles, né, sem deixar de ser uma banda pop, que é o que eles são. Claro que no pop é mais fácil de tu adaptar as tendências, como eu falei antes, mas eles fazem isso de uma maneira muito criativa e sempre estão sempre no mercado, né? Estão sempre aí fazendo grandes shows, sempre nos top 10 das rádios, dos streams. Então isso é muito legal nessas duas bandas. E eu não posso deixar de falar do Bon Jovi. Bon Jovi é uma banda de rock pop, que começou lá nos anos 80 com o hard rock. Eles vieram muito desse hard rock dos anos 80 e também é uma banda que consegue absorver as tendências de uma maneira um pouco mais sutil do que o Maroon 5 e o Coldplay, mas o Bon Jovi consegue colocar tendências sem deixar de ser o Bon Jovi. Vou dar o exemplo agora para te sacar exatamente
exatamente o que eu tô falando. Bom, o Bon Jovi veio dos anos 80 fazendo o hard rock, né, nos primeiros discos. Depois foi indo um pouco mais pro pop, que começou a trabalhar coisas mais pop ali no disco Crush e tal, vindo um pouco mais pro pop. E depois fez o disco Bounce, bem naquela época que a tendência que tava rolando no rock era aquela coisa do new metal. New metal um pouco mais pop e tal, do Nickelback, do Linkin Park, do Limp Bizkit e tal, que tinha umas paradas, umas texturas eletrônicas, uns beats junto com rock, umas guitarras com umas afinações diferentes. Então, se tu ouvir o Bounce do Bon Jovi, tem umas músicas que realmente são afinações diferentes, mais pesadas e tal. Lembra um pouco a coisa do Nickelback, do Linkin Park. Tem a música, inclusive, no disco A Everyday do Bon Jovi, que tem muito essa textura dos eletrônicos, dos efeitos, dos beats, né? Lembra essa fase do new metal. Então, eles conseguiram colocar essa tendência no disco. Mas, mesmo assim, não deixou de ser o Bon Jovi. Tem lá no disco as baladas e tal. O Bon Jovi com muita personalidade no cantar dele. O Sambora, o guitarrista com muita personalidade nos solos e tal. Colocaram a tendência, mas não deixaram de ser o Bon Jovi. Porém, estavam dentro do mercado. Depois veio o Have a Nice Day, que é um disco mais jovem, mais adolescente. Bem naquela época que tava rolando bandas como My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Fault Boys. Bandas que tinham essa coisa um pouquinho mais visceral, mais influenciada também do hardcore e tal, mas que era um som jovem. E aí, se tu ouvir esse disco Have a Nice Day do Bon Jovi, tem essa pitada, tem essa textura, esse tempero mais jovem. Claro que ainda é o Bon Jovi, mas tem esse tempero da época, da tendência. E depois o Bon Jovi também começou a fazer coisas até mais recentes, baseado na música eletrônica, no house, algumas texturas, algumas levadas, algumas vocalizações nas músicas. Então eu sempre trago esse exemplo do Bon Jovi, porque eu acho que eles caminham bem nas tendências, sem deixar de ser o Bon Jovi. Bom, eu espero que tu tenha entendido o que é tendência musical. A gente, né, conforme o tempo vai passando, as tendências vão mudando, vão caminhando. Às vezes tá mais hip hop, às vezes vem o reggaeton, às vezes vem os anos 90, os anos 80, né, vai modificando, vai voltando algumas coisas, volta de um jeito diferente, vai embora, modifica e volta de novo. Então, assim, é uma coisa que é importante tu estar atento, é importante tu ficar ligado, porque isso pode te posicionar, como eu já falei, isso pode te destacar, isso pode te colocar no mercado, isso também pode renovar o teu público, tu tem que caminhar, né, com o que tá rolando. E sempre lembrando, não é uma verdade absoluta para todos os estilos, tem estilos que tem que ir mais devagar. O bom senso, né, isso é fundamental nessas horas. Se não querer fazer a coisa goela abaixo, tem que respeitar a tua personalidade, o teu conceito, a tua verdade musical. Isso é fundamental. E aí eu diria o seguinte, a gente na vida, a gente vai se modificando, a gente vai amadurecendo, vai tendo fases. E na música é a mesma coisa. Pegar a trajetória dos Beatles, Pink Floyd. Beatles, cara, cada disco era diferente um do outro. Eles foram amadurecendo, foram testando coisas diferentes. E é uma maturidade, é um ciclo de vida que acontece. Então na música é a mesma coisa, na tua carreira vai ser a mesma coisa, mas é importante tu estar ligado nas tendências, porque isso pode fazer total diferença na tua carreira. Então, se tu curtiu, deixa teu like aí. Se tu não gostou do vídeo, comenta, fala o porquê que tu não gostou. Infelizmente a gente tenta trazer o nosso melhor conteúdo, mas nem sempre a gente acerta. Mas eu espero ter te ajudado nesse vídeo para te ficar atento aí para fazer as tuas músicas, as tuas produções. E tem um convite especial, vai rolar o nosso próximo workshop do novoartista.com, que é totalmente gratuito e online. Tem o link, todas as informações aqui na descrição. Então não deixa de participar do nosso próximo workshop, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!